Vou começar a compartilhar, então, a tela com vocês da aula de hoje, para que a gente possa dar início. Só para que eu possa confirmar. Wellington, tá dando para ver aí a tela? Slide, ok. Na aula de ontem, nós terminamos falando sobre essa questão aqui. Quanto mais produtiva, de melhor qualidade for a pastagem, mais exigente, menos rústica ela será. Falamos um pouquinho sobre algumas características de uma pergunta específica. Qual é a melhor espécie forrageira ou melhor tipo de pastagem? Nós terminamos com esse slide aqui especificadamente. E o que nós falamos no final da aula? Que isso depende. Depende da condição que você tem, depende da variedade que você está trabalhando, depende da condição climática que você está trabalhando, uma vez que você não tem todas as características desejáveis de especificadamente uma única planta. E sim, você tem várias espécies dentro de vários gêneros que, de uma certa maneira, possuem aí algumas características e outras características que têm que ser levado em consideração pelo seu custo-benefício ou mesmo sobre aquilo que nós vamos utilizar. Lembramos até que eu abri para vocês poderem falar um pouquinho e ouvir cada um de vocês a opinião que vocês tinham relacionado, por exemplo, a essas respostas. Bom, hoje eu trago o seguinte processo. Então, como eu falei para vocês, que a gente tem inúmeras características. Deixa eu só ver, eu acho que eu pulei. Aqui. Falei, gente, parece que eu pulei. Inúmeras características específicas de várias e várias plantas, né? Então, para pastejo, nós temos aí utilização das espécies ou cultivares. Então, a gente tem aí algumas citações de espécies que podem ser utilizadas para determinadas finalidades e assim, ela vai apresentar características que vão tornar melhor para esse tipo de utilização. Então, pastejo, basicamente, a gente cita todas elas, levando em consideração aquelas situações que nós já fomos comentando, como o animal, o tipo de solo e tudo mais, né? Então, isso é bem importante. E, consequentemente, várias outras situações. Para feno, nós vamos falar uma aula específica de feno, mas nós temos aqui capim Maasai, Aruana, Tanzânia, Rusiense, Tifno. Para silagem, Mombaça, Tanzânia, Charaese, capim elefante. Tropa, umidícola, Andropogon, estilosantes, consorciado ou solteiro, Cenodon. Nós vamos falar um pouquinho sobre esse gênero. Bovinos e ovinos, todas com preferência para as pastagens de melhor qualidade, exemplo, Maasai, Aruana, Tanzânia, Mombaça e Tifton. E temos também para outros tipos de classificação, por exemplo, esse que nós fazemos aqui. Quanto ao tipo de solo, solos que são mais fracos, umidícola, dicton, tupi, andropogon, decumbens. Solos médios, Marandu, Charaés, Piatã, Maasai, entre outros. Solos férteis, pânico. Por que os pânicos eles têm uma preferência por solos férteis? Tem até um vídeo que nós temos, que eu coloquei aqui. Na verdade, eu coloquei só o link desse vídeo. Eu vou enviar o vídeo no grupo de vocês do WhatsApp. Depois vocês assistem. É um vídeo simples, um vídeo de 5 minutos, onde uma pesquisadora ela fala da diferença entre o gênero dos pânicos e das braquiárias. Por que eles são, de uma certa forma, considerados plantas mais de um potencial melhor em termos comparados com variedades como de braquiárias, tá? Vou colocar para vocês o link daqui a pouco, vou mandar o link para vocês no grupo, vocês assistem esse vídeo, coisa rápida, vocês vão conseguir perceber essas diferenças, até quando nós estamos falando um pouquinho também sobre as inflorescências, ela vai mostrar um pouquinho qual que seria a diferença dessa inflorescência, para a gente ter essa certeza. Solos úmidos com lâmina de água,
Nós temos aí Unidicula, Dictoneura e Tupi. Essas plantas aqui, elas têm algumas características que dá para elas condições de manter a sua respiração dentro desse processo, dentro de solos que possuem uma quantidade maior de água e de umidade. Solos úmidos temporários sem lâmina d'água, Andropogoma, Saetia, Araécio. Solos bem drenados, o que seriam solos bem drenados? Solos que possuem uma possibilidade de percolação desta água no perfil do solo bom. Todos solos suscetíveis à erosão. Umidicula, Dictoneura, o DEC eu esqueci. Marandu, Piatã, Tifton, dentre outras aqui. Por que esses acabam sendo melhor? Devido ao processo do seu seu modo de crescimento. O modo de crescimento da maioria delas auxilia no processo de contenção da terra. Né? Então, isso acaba fazendo um benefício. Uma das grandes dificuldades que nós estamos tendo hoje com pastagem seria a presença de cigarrinha. E como a gente tinha falado na aula anterior, existe uma grande dificuldade com a questão de controle de pragas e doenças, principalmente em pastagens, devido à forma que nós utilizamos, como pastejo, alimentação in natura desse produto. Então, o que tem sido realizado? Algumas considerações, como, por exemplo, resistência ou tolerância, uma modificação genética, para que você possa, então, auxiliar, né, no controle. Existe uma grande diferença, como nós falamos aí, entre resistência, tolerância e susceptibilidade. Então, a gente tem aqui, pragas das cigarrinhas, plantas que são altamente susceptíveis, MG4, decumbens e rusizienses. O que seria a susceptibilidade? Aquela planta, ela está propensa ao ataque da cigarrinha. Vou falar de uma outra maneira para que vocês possam entender melhor. Vamos pensar numa questão gripe. Não pense em coronavírus, pense numa gripe comum. Tem pessoas que por exemplo, nós estamos aqui na sala de aula, todo mundo, e eu estou gripado e começo a espirrar aqui na sala. Vamos supor que alguns alunos, eles vão pegar gripe e outros alunos não vão pegar gripe. Aqueles alunos que ficarem gripados são aqueles alunos que têm susceptibilidade, ou seja, eles têm uma predisposição ou eles, de alguma forma, não possuem resistência nenhuma ou coisa assim contra a gripe. Da mesma forma, a planta, ela é susceptível. Se a cigarrinha aparecer, ela vai ser atacada pela cigarrinha, não tem nenhum tipo de mecanismo de resistência ou nada. Resistente por tolerância, Umidicula, Dictoneura e Tupi. O que seria tolerância? Eu tolerar. A tolerância, se a gente for pensar, ela vai até um certo nível. A partir desse nível, você não tem mais tolerância. Ou seja, até uma determinada quantidade de população dessa praga, ele vai conseguir permanecer o seu desenvolvimento normal. Por exemplo, vamos dizer assim que nós temos 4 cigarrinhas por metro. Essa é a tolerância dela. Se eu tiver 6 cigarrinhas por metro, quer dizer que eu já não está mais tolerando, até com uma quantidade maior do que aquilo que ela conseguiria tolerar. Então, tolerância, a gente tem um nível e tolera certas coisas. Então, é da mesma forma. E resistência seria aquela que, independentemente da pressão de seleção, da quantidade de pragas que nós temos naquele sistema, ela vai continuar desenvolvendo normal com a presença aquela praga. Isso nós também podemos levar ao nível de dano. O resistente tolerante, ela vai ter com certeza um nível de dano ocasionado por essa praga bem menor do que uma planta que seja susceptível. A quantidade de produção, a perda de produção, ela vai ser bem diferente. Quando a percevejo castanho, nós temos aí, não temos resistentes, nós temos cultivares tolerantes, que é Andropogão em estilo. Quanto à questão de invasoras por competição, Marandu e Charaés, elas acabam saindo melhor do que outras, devido à sua facilidade de propagação, altura
e método de crescimento, ela acaba se desenvolvendo mais do que uma planta daninha, que a planta daninha acaba sendo rápida. A seca, nós temos aí resistência. Palma, esse Urócloa, Estilosantes, Andropogon, Maçai e Decumbens. Então acaba tendo um processo aí de resistir a algumas condições de falta d'água por um determinado período, né? Lógico que a resistência não quer dizer que se faltar água por muito tempo, ela vai resistir. Não, na verdade, por um período de condição normal, ela vai acontecer esse processo. E aí, nós falamos que existem alguns manejos que são realizados também através de consorciação e através de colocação com o sistema. Vocês vão ver sobre isso na nossa disciplina, também em outras disciplinas, que é a integração lavoura-pecuária, integração pecuária-floresta, integração lavoura-pecuária-floresta e várias integrações que nós temos. Então, cada cultivar, cada variedade, ela vai, de uma certa forma, ter um comportamento diferente. Então, a gente tem aí uma preferência de acordo com o ambiente que nós temos. Então, integração lavoura-pecuária, Rosiciense, Piatã, Charaesa e as restantes. Integração pecuária-floresta, com boa fertilidade. Mombaça, Tanzânia, Maçai. Então, a gente já consegue perceber que existem cultivares que possuem características e exigibilidades mais do que outras. Como eu falei para vocês, a questão do vídeo que a gente vai ver, que eu vou colocar para vocês no grupo, referente à comparação entre dois gêneros diferentes, duas cultivares diferentes. Então, a gente tem essas peculiaridades. Baixa fertilidade, Estilosantes, Decumbens, Andropogon. E também tem a questão de consórcio com Estilosantes. Então, nós temos aí Decumbens, Piatã. Então, dependendo da finalidade que eu vou dar, é que eu vou ter, então, algumas características e algumas plantas que são mais indicadas para este fator. Aqui nós vamos começar, então, falando sobre a questão das gramíneas forrageiras. Gramíneas, vamos lembrar que possuem as suas diferenciações entre gramíneas e leguminosas. Pegando como referência gramíneas, sempre lembrando do milho. Vamos lembrar que são monocotiledôneas, que possuem as raízes, a maioria fasciculada, que possuem nós e entrenós bem definidos, que as suas folhas possuem auréola e bainha. As suas flores, na maioria das vezes, elas são mais largas do que em comprimento, do que em largura, que possuem, na maioria das vezes, a nervura central e as nervuras totalmente paralelas. Então, são várias características que nós vamos tendo dessas plantas que são gramíneas. Dentro desse grupo das gramíneas, aqui está o link, gente, do vídeo, né? Que dentro da gramínea, a gente vai falar de 2 pontos diferentes. Então, está aqui. www.youtube.com/assista e veja. E eu vou postar isso aí para vocês, para que vocês possam ter acesso a ele e, consequentemente, ver essas pequenas diferenças, o porquê que um é melhor que o outro e essa finalidade. A única diferença é que, como é um campo de pesquisa, nesse vídeo que a gente encontra, é uma reportagem do canal, se eu não me engano, do Canal Rural, é que ela não está em condição, o estudo dela não é em condição de um pastejo, mas sim uma condição de criação em campo. Então, a altura que a gente vai ver que a pastagem se encontra não é uma altura ideal para pastejo, né, para que os animais possam entrar, porque é um campo de pesquisa de variedades. Então, isso acaba tendo essas pequenas diferenciações aí. Então, aqui dentro desse grupo das gramíneas, nós temos aí as braquiárias, né, Brisanta, cultivar marandu, o gênero dos pânicos, pânico máximo, cultivar Mombaça, cultivar Tanzânia. Vamos ter aí também braquiárias decumbens, cultivar Basilisque. Vamos ter esse outro gênero aqui, que é o Penicetum, e o Sinodon, né, cultivar típico, que é o mais conhecido que nós trabalhamos. Então, nesses slides agora, nós vamos falar especificadamente das braquiárias, com alguns gêneros e algumas cultivares. Não tem como nós abordarmos aqui as características e as separações de todas elas. Por isso que eu falei que eu vou preferir colocar isso num exercício, numa atividade para vocês me entregarem isso depois, para que vocês vão atrás, descubram que existem, né, às vezes até de conhecimento, porque nós não conseguimos abordar todas elas aqui em sala de aula, tá bom?
As características, né, do gênero das braquiárias é que ela é formada por mais de 90 espécies, então dentro desse gênero, dentro daquelas características que nós temos, existem mais de 90 espécies, sendo que dos 40 milhões de hectares que ocupa, né, de pastagem no Brasil, 85 são ocupados com braquiária decumbens e cultivar basilic e cultivar brisanta. Alguém está com o seu áudio ligado. Aí. Era eu, professor. Eu fiz uma pergunta aqui. Escreve no chat para mim, por favor. Tá. E mas tem esses dois cultivares que acabam sendo mais responsáveis. Apesar de ser um gênero com espécies mais rústicas, ou seja, mais tolerantes a algumas condições que outras não conseguiriam se desenvolver bem, né? Por isso que a gente acaba tendo ela como uma dos gêneros mais comuns de se ter espécies que estão dentro do processo de pastagens, né? Tolerantes a solos fracos e facilmente adaptada à maior parte do território brasileiro. Este gênero tem centro de origem na África, indicado para regiões quentes e sem geadas, uma vez que o processo de geada atrapalha drasticamente a continuidade do crescimento dessas plantas. Principalmente temperaturas menor que 15 graus Celsius, onde seu crescimento é paralisado, ou seja, não há quase que nenhum tipo de atividade funcional nessa planta. Em regiões que você tem aí geadas, ou então climas muito frequentemente frios, as braquiárias podem até mesmo morrer, né, devido aí à sua falta de condições de desenvolvimento. Porque nós estamos falando não só de um dia esporádico de baixas temperaturas, estamos falando de condições de temperaturas ao longo de um tempo. E espécies desses gêneros, entre as espécies desse gênero, a braquiária Platagínea, popularmente conhecida como papuã, se destaca por ser uma espécie altamente produtiva e de boa qualidade. Então, dentro das dentro das braquiárias, a gente vai ter aí plantas com diversas características e diversas assim, especialidades, e umas que vão ser melhores para algumas condições e outras para outras. Mas, de maneira geral, as gramíneas do gênero das braquiárias, elas são de alta produção de matéria seca, outras principais espécies são estoloníferas e adaptam-se a uma grande gama de tipos de solos. Como a gente falou, em questão de... Tem o microfone ligado. Em questão de tipo de solo, né? Existe uma vasta gama aí que ela consegue, de uma certa maneira, vir a se adaptar e assim se desenvolver com uma maior facilidade de acesso. Não apresenta problemas limitantes de doença e seu crescimento é bem distribuído durante a maior parte do ano. Ou seja, como ela é de uma planta um pouco mais rústica, uma planta que exige um pouco mais de temperatura, ela acaba, então, tendo um bom desenvolvimento em condições adversas, né, durante alguns períodos do ano. Então, isso acaba dando para ela, né, um crescimento mais distribuído, né? Não é um vai e volta, né, como nós falamos no efeito meio que sanfona das gramíneas, não. Ele é constante, meio que constante e para frente. Nem de todo bem, nem só de pão vive o homem, e nem só de qualidades vive uma braquiária. Então, ela também tem alguns problemas, apesar de ser dos gêneros mais cultivados. Primeiro, baixo nível de nutrientes que estão presentes nessa planta, o que leva a, dependendo do tipo de animal que você tem, uma necessidade de suplementação. Por isso que animais que são altamente exigentes em termos de nutrientes, qualidade nutricional, na maioria das vezes a pastagem utilizada não é braquiária. 2, possui uma baixa digestibilidade. Lembra que nós falamos na aula passada sobre a questão da experiência que o animal ele tem com a digestibilidade, não somente do processo de apreensão do alimento
e de ingestão, mas sim também de processo de digestibilidade. Então, devido aí à quantidade de fibras neutras, fibras brutas, que possuem aí FPN, FN, vocês vão ver isso numa disciplina específica com a Natália, acaba interferindo no processo de digestibilidade do material. E baixo nível de ingestão, né, devido, então, a essa experiência que o animal ele teve. Que, né, se a gente tem um baixo nível de nutrientes, consequentemente a gente tem um baixo valor nutritivo dessa planta e uma condição, apesar dela ter um grande comportamento entre não ter atrapalhos lá com alguns fatores, ela é susceptível a cigarrinho. E existe também um fator bem agravante, um aspecto agravante, que é uma fotossensibilização. Foto vem de luz, sensibilização vem do processo de sensível. Todo mundo sabe que os animais, eles estão, na maioria, os bovinos, estão expostos à luz solar durante todo o período do seu estadio no campo. Enquanto tiver sol, ele está debaixo do sol, né? Apenas que tem uma sombrinha lá, né? Mas nem todas as condições elas são iguais para todos, né? Então já tem a exposição desse animal ao sol. E os animais eles têm alguns mecanismos que, de uma certa forma, fazem com que ele se proteja desses raios solares, se proteja das consequências desses raios. E as braquiárias, de uma certa maneira, elas possuem algumas características que levam à presença de um fungo que causa uma fotossensibilização, ou seja, meio que quebrar essa proteção, depois vamos falar sobre ela ainda nessa aula de hoje ou na próxima aula, quebrar essa proteção que o animal ele tem quanto a essa proteção UV e, consequentemente, gerando queimaduras nesses animais, o que pode levar, dependendo do fator, esses animais até a morte, né? Então, a gente precisa ter um grande fator aí que são problemas na questão das braquiárias. Então, nós temos aí qualidades e também temos alguns desvantagens, digamos assim. São plantas de origem africana, né, nós já falamos. Do ponto de vista forrageiro, vai destacar, principalmente aqui na nossa região do Brasil central, do centro-oeste, Braquiária decumbens e Braquiária bisanta. A braquiária umidícola, devido às suas características, e a purpurescências, elas estão mais ligadas à região amazônica, por serem até variedades, se nós formos olhar lá atrás, que possuem algumas características de adaptação a ambientes mais úmidos e alagados, de uma certa maneira. Morfologia, como os herbáceos, folhas lanceoladas e lineares. Vamos lembrar lá, só para a gente colocar aqui, então, o que seria esses lanceoladas. Vamos aqui no Pai Google para que vocês possam, então, lembrar que quando a gente não sabe, não lembra, lanceoladas. Quando a gente não recorda de um determinado fator, a gente pode pesquisar. Né? Que aqui a gente vai pegar uma imagem e é sempre bom a gente conseguir memorizar isso através de certas imagens. A raiz fasciculada. A raiz fasciculada é aquela raiz em cabeleira. Mas a gente precisa de superentender que se eu ir lá imaginar, verificar a imagem de uma planta ou de uma raiz que seja nessa característica, vai ser mais fácil. Então, a planta lanceolada é um órgão que termina em uma forma de lança, que chamamos de folha lanceolada. No caso aqui, nós não temos imagens de folhas forrageiras, mas seria basicamente nessas formas, né, de lanças aqui, o final das folhas. Então, para a gente conseguir compreender isso daí, tá bom? Inflorescência racemosa, ou seja, a gente tem um racemo, que vamos pesquisar lá sobre folha de racemo, aquele cabinho, né, que nós temos lá, onde vão ser depositadas as folhas, racemo forrageira, vamos colocar aqui, racemo da braquiária.
A internet está um pouquinho lenta. Só para que a gente possa identificar aqui, né? Os pontos são esses pequenos cabinhos aqui que a gente tem, né? Que são chamados de racemos ou racemos, para que a gente possa, então, colocá-las, né, sobre o processo. Espigueta com flósculo. Flósculo seria o local onde vai ser depositado ali o pronto. Estéreo e outro fértil. Presença de gluma na espigueta, que são aqueles pequenos pelos, né, que estão ali. Folhas e colmos pilosos ou glabas, que possuem realmente aquele aspecto de cortante, né? Se a gente passa a mão corta, é por causa dessa questão dessas glumas, esses pelinhos que ficam ali anexos. E o crescimento prostrado ou ereto. Isso dá uma característica mais perpendicular, né? Mais assim, ou, né, em 90 graus. Então a gente tem essas características. A inflorescência, que é a região onde vai gerar as flores e posteriormente as sementes, que são essas imagens, deixa eu baixar um pouquinho, que nós estamos vendo aqui. Isso nós chamamos de inflorescência. Não é uma flor completa, mas é um conjunto de flores que se tem aqui no racemo, que vai originar, então, as sementes. A inflorescência média de 11 a 24 centímetros, dependendo da variedade ou da cultivar que nós estamos trabalhando. Tem de 3 a 7 espigas com espiguetas solitárias dispostas em 2 fileiras. Então, seria, no caso, aqui as espigas, né, com as espiguetas. Arraques com 1,5 a 3 milímetros de largura com pelos, que seriam aqui. E a espigueta obtusa de 4 a 6 centímetros. Então, aqui a gente tem a espigueta, que são esses pequenos pontinhos que vão se localizar aqui, que vão originar, então, o grão, a semente da braquiária. E a gente vai falar um pouquinho de algumas cultivares. Por exemplo, a braquiária purpurascens. Essa é uma espécie perene, também nativa da África. Tem uma facilidade de propagação vegetativa, ou seja, de crescimento. Tem uma planta, ela vai originando outras plantas através, né, do seu desenvolvimento. Um vigor competitivo, altas produções e boa qualidade de forragem devido aí ter, né, uma boa produção por hectare. Não pode ser cultivada com sucesso em solos secos e áreas semi-áridas, ou seja, áreas que você tem condições de temperaturas mais secas, né? Como, por exemplo, o tempo que nós estamos tendo agora, que a umidade está lá embaixo, né? Isso é importante que a gente possa também se cuidar neste período. Hoje, se você perceber pela minha voz, eu estou um pouco mais sem fôlego. Devido a essa condição aí, meu pulmão ser colado, a gente tem uma dificuldade, né? Devido à falta de condição de respirar, falta de oxigênio. É, portanto, adequada para o cultivo nos trópicos úmidos, subtrópicos e áreas úmidas ou solo irrigado, né? Devido a essas características que ela possui. Aqui, do lado, lateralmente, nós temos uma imagem de algumas características desta planta. Os colmos floríferos de crescimento prostrado, com muitos nós que enraizam formando uma densa cobertura. Por isso que ela tem uma grande capacidade de propagação vegetativa. Porque como ela é um crescimento prostrado, mais rente ao chão, a sua planta ela vai se encostando no chão e onde você tem um nós, ela vai originando uma raiz que vai originando uma nova planta. Então ela vai formando meio que uma cobertura. Os nós se apresentam densamente pilosos, com pelos brancos. O nó é aquele ponto, né? Aqui não temos uma planta por completo, mas são aqueles pontos de crescimento da planta. As folhas são glabas ou ocasionalmente levemente pilosas, que possuem, então, aqueles pelinhos, e lanceoladas, que possuem no seu final, né, aquela característica da forma de uma lança, parecido com essa folha que nós temos aqui, ó. Essa parte aqui lanceolada. Não é muito comprida, mas ela é uma forma lanceolada. A inflorescência na forma de panícula, que é este processo aqui, né, inflorescência na forma de uma panícula, que são um conjunto aí de racemos que vão formar uma panícula por inteiro, e esse processo aqui é que vai originar as flores e os frutos, consequentemente.
com 10 a 20 racemos aqui especificadamente espalhados. E as espiguetas sempre em 2 fileiras. Então você tem aqui, ó, olha, o racemo e aqui as espiguetas sempre posicionados aqui. Então você tem aqui os frutos, a abertura do fruto aqui é mais ou menos de 1 milímetro. E são essas as características que nós temos. Aí nós vamos também, agora, por outra variedade, outra cultivar, que é a Braquiária brisantha. É uma espécie perene. O que significa? Vamos ver lá, Dr. Carlos Henrique. Você lembra o que significa uma espécie perene? Não lembro não, hein? Dr. Hauer. Hauer. Pois é. Hauer já saiu. Os caras tá só no offline. Tá feio. Dr. Elder, você lembra o que significa um perene? Perenes são as anuais, né? Não, senhor. O que é uma planta anual? Aquela que você está no campo, você retira e você tem que plantar de novo. Não é isso? Não, quer dizer, eu interpretei perene com a anual, ela é tipo assim, a cultura da soja e do milho, né? Essa aí, ela floresce de ano em ano, mas ela não vem a falecer, vou falar assim, morrer a planta, né? Isso. Fica lá no campo. Se o animal não comer, ela só continua crescendo, né? Isso, pode desligar o seu áudio. E também cespitosa. Os comos são eretos, aqui como a gente pode perceber, ou semi-eretos, os comos dessa planta, conforme nós conseguimos ver aqui na imagem, né? Tendo de 1 a 1,5 metro de altura, isso de forma geral. As folhas são glabras ou pilosas, linear e lanceoladas da mesma forma que nós vimos. Né? Ao final dessas plantas, as folhas meio que formam uma lança. E apresenta rizomas curtos, de 30 a 50 milímetros. Rizomas, aquelas estruturas reprodutivas lá embaixo, na raiz, cobertos de escamas amareladas e brilhante. São algumas características morfológicas. Os nós são glabros e são salientes. Então, os nós, aqui a gente não consegue verificar, né, porque a planta está cortada na parte de cima, mas eles possuem, então, aquela pelagem, como nós falamos, aqueles pequenos tricomas ou pelos, e, consequentemente, elas são mais salientes, quer dizer que são um pouco maiores quando comparadas com outras. As inflorescências, pode observar que é um pouquinho diferente, a gente consegue verificar. Quando nós estamos falando da cultivar anterior, ela mais junta. Nesse caso aqui, a gente está falando dela mais... ela estava mais separada, nesse caso nós estamos falando dela mais junta. Aqui nós temos uma planta de uma estrutura completa, né? Só pode chegar até aqui 1,50 m, né? Então a característica dela seria, neste ponto aqui, ó, meio que formação de realmente uma touceirinha, para apresentar essa característica de mais ereta, e o crescimento cespitoso, né? Vai de um para outro. Aqui nós temos as espigas, as espiguetas, né? Aqui a gente vê quando a gente está falando dessas pequenas pelagens aí, folha glaba ou pilosa, são essas pequenas. Gente, eu esqueci de um negócio, peraí. São esses pequenos pelos aqui que nós estamos encontrando, ó, nessa parte aqui de cima, né, dessa planta. Lógico que está desproporcional o tamanho aqui, né, em relação ao que nós podemos ver. A Raquis apresenta geralmente a cor roxa escura, e é uma característica que a gente pode verificar dessa planta, né? A Raquis aqui seria, então, esses pontos que nós temos. As espiguetas, oleosamente pilosas, glabras oleosamente pilosas na parte apical, como eu mostrei para vocês aqui, e é propagada por semente. A sua propagação vegetativa é considerável impraticável, ou seja, ela é reprodução por semente, por cada pontinho desses aqui que vai verificando. Ronilson, você me fez uma pergunta
Eu não sei te confirmar isso daí ainda, eu vou verificar, mas eu acredito que a resposta seja não. Que o que você me perguntou pode ser uma cultivar, ao invés de ser um gênero específico total. Eu vou dar uma conferida, porque eu realmente não sei te responder, e eu trago na próxima aula, tá bom? E falamos de um. Agora nós temos a outra, braquiária dictoneura. Essa aqui é uma característica muito importante nós verificarmos. Seria na imagem, já consegue perceber uma diferença. A diferença está essa coloração meio avermelhada, rosada, rocheada, que está aqui na parte de inflorescência dessa planta. Conseguem perceber isso daqui? Então isso é um processo que gera aí uma diferenciação. É uma espécie perene, ou seja, ela está em campo constantemente, ereta, avermelhada, com 1 a 2 metros de altura, uma característica bem específica. Apresenta estolões finos, fortes, lembrando meio que um arame. E apresenta rizomas subterrâneos de 2 tipos. Um em forma de nódulo, pequeno e compacto, e outro em longo e fino, semelhante a um estolão. Gente, eu queria só... para a gente voltar aqui. Deixa eu só pegar o nome aqui. Só para que a gente possa ver se a gente consegue encontrar uma imagem que nos ajude aqui a verificar este outro ponto, tá? Só para a gente poder ter isso praticável. Antes não era isso não. Rizoma. A gente consegue encontrar aqui um rizoma da braquiária dictoneura. E mais nós vamos ter só as espiguetas, as espigas aqui, mas o rizoma a gente não tem imagem. Até porque fica debaixo do solo, né? Então a gente tem uma dificuldade muito grande do pessoal fotografar e ter então essas imagens disponíveis aqui para nós em tempo hábil e oportuno. Então, quem sabe você não seja um pesquisador que vai tirar uma foto e vai colocar aqui para a gente. Então, seria então aquele órgão de reserva que fica na parte inferior, né? Essa parte mesmo para abaixo daquilo que nós assim precisamos. A braquiária dictoneura, então ela pode chegar aí nesse processo de 1 metro aí de altura. Olha aqui a forma da inflorescência. Ela já tem um pouquinho menos de volume de comparada com as anteriores. Também é uma condição que ela tem os pelos distribuídos nas suas espiguetas aqui ao longo de toda a face. E possuem aqui, bem no seu ruminho de inserção, meio que uma presença de um cordão aqui ondulado. É uma característica, né, morfológica dessa espécie de braquiária. Outra que nós temos também é a braquiária umidícola, também é uma espécie que vem da África, só que ocorre em regiões que são mais úmidas. Ela é facilmente propagada por secções das árvores ou pedaços de touceiras com raízes. Ou seja, ela tem uma propagação vegetativa muito poderosa, né? Ela acaba se alastrando com mais facilidade. E aí, essa informação aqui é referente a esse processo de suscetibilidade ou resistência a um determinado fator. Como, por exemplo, essa aqui. Em 1972 e 73, devido às perdas sérias de braquiária decumbens por cigarrinhas, foi sugerida a propagação da braquiária umidícola por apresentar-se tolerante ao inseto na região da Amazônica, havendo tendência para substituir gradualmente a braquiária decumbens
nessas situações específicas. É devido aí a um processo de tolerância à resistência que ela possui, então, a essa, desculpa, eu falei doença, a esse inseto. E as doenças que são condicionadas por ele. É uma espécie perene, com hastes floríferas e numerosos estolões, uma cobertura mais densa, uma cobertura, como a gente pode conseguir perceber aqui, realmente estruturalmente fechada, que você quase não vê a estrutura do solo. A gente vê um ponto aqui. Ai, toda vez tem que fazer isso, né? A gente vê aqui uma estrutura, né, realmente coberta de solo, cobertura do solo, por isso que a gente não verifica muito o processo de solo em si. Normalmente atinge 1 metro de altura, os estolões são finos, em cor avermelhada, enraizando nos nós. Então, onde você tem esse nó presente, você pode ter um processo de enraizamento e ali você tem o desenvolvimento de uma nova planta. As folhas dos estolões são curtas e lanceoladas, lembrando a característica lanceolada final, lança, com 50 a 60 milímetros, 5 a 6 centímetros de comprimento e 8 a 10 centímetros de largura. Então, nesse caso aqui, são folhas mais largas do que compridas, né? Então, aqui a gente tem umas características morfológicas da braquiária. Então, a gente tem aqui ela chegando até mais ou menos 1 metro de altura. Olha aqui para a gente ver, quando a gente tem uma planta, né? E essa planta, ela consegue ter nós, ela consegue, então, originar novas plantas que vão se ligando, né, meio que alastrando ao longo do desenvolvimento, cobrindo aí, então, o solo. Por isso que a gente vê como uma boa cobertura. A gente quase não consegue enxergar o solo, por isso que ela acaba sendo uma consistência mais densa, conforme nós falamos anteriormente. Quase não observamos aqui a pilosidade nas suas espiguetas. E olha para a gente ver que aqui nos racemos e nas racas da inflorescência você tem uma pequena quantidade aí comparadas com outras, né? A gente vê ele mais disperso. E aí existe aqui um pequeno problema que é ocasionado então pela braquiária albidícola, que seria um transtorno que é originado no animal, que a gente chama de cara inchada. É meio que um inchaço na cabeça desse animal, nos ossos desse animal. E isso pode levar esse animal à morte. E é ocasionado por vários fatores que estão ligados, então, à alimentação. Então, eu coloquei aqui alguns fatores. Então, a gente chamaria isso de osteodistrofia fibrosa. Então, é meio que fosse um problema no osso, que causa meio que um processo de atrofiamento, que dá para esse animal uma sensação de cara inchada. Nós vamos ver isso nas imagens, mas que vocês vão conseguir verificar isso melhor. Então, é um hiperparatiroidismo nutricional secundário, caracterizado por um inchaço bilateral dos dois lados dos ossos da face. Ela está relacionada a uma deficiência de cálcio no sangue, que estimula a glândula paratireoide a produzir um hormônio, que é um paratormônio, que mobiliza o cálcio dos ossos para o sangue. Se você for lembrar, os nós, beba leite, por isso, né, aquela campanha, e também tem lá a prevenção de osteoporose, quebra dos ossos, aquelas campanhas para idosos. A gente tem sempre lá o reforço dos ossos com cálcio. Então, neste caso, o que acontece? O cálcio que estava presente nos ossos, ele vai para onde? Para o sangue. E o cálcio que é retirado dos ossos, ele é substituído por um tecido cicatricial fibroso, que provoca, de uma certa forma, um aumento do volume. Então, vamos dizer aqui que eu tenho esse recipiente aqui, e ele está com 1 litro de água. Eu tirei esse litro de água aqui e vou colocar 2. O que vai acontecer? Ele vai inchar. Então, nesse caso, é o que acontece nesse fator aqui. Na verdade, esse aqui não vai transbordar, né? Mas é só para vocês entenderem mais ou menos. E vai provocar esse aumento. Embora este seja um processo irreversível, desde que você verifique isso no começo, há uma possibilidade de você controlar para evitar a morte do animal, né? Então, é um fator.
Onde que está ligado isso? Por que que essa variedade, por que que a braquiária rumidícola, ela tem essa característica de trazer, então, esse processo de carenchado? Baixa qualidade da forrageira, principalmente qualidade nutricional, baixo conteúdo de proteínas e também de minerais, elevados teor de fibras, são mais fibrosas, então, consequentemente, quanto mais fibra, menos nutrientes, e altas concentrações de princípios tóxicos, como os oxalatos, e baixos teores de cálcio. Então, por isso que você tem aí cálcio sendo deslocado dentro do processo do animal. O que acontece nessa formação? Como ele possui algumas concentrações tóxicas, ele acaba formando oxalato de cálcio. E esse oxalato de cálcio é que, quando absorvida pelo organismo, ela vai formando este possível aí crescimento. Lembra, quando você corta, você tem uma queloide, um quelato, né? Se você não puder ter uma cicatrização normal. Então, isso daí, ou seja, um enchimento, você tinha cortou a pele, aqui de repente sua pele aumentou, houve um enchimento aqui, formou uma queloide, que é formado por um processo de quelato. E isso, ele impede, no caso do animal, como tem esse crescimento, ele cumprir as suas atividades e funções vitais, principalmente por questão de oxigênio no cérebro e também por questão de respiração, porque se você for levar em consideração, quando você vê uma carcaça de um animal, o seu sistema aí de respiratório, ele está inteiramente ligado à carcaça desse animal, né? Então, você tem esse pequeno problema aí quanto essa consideração. Ó, o Ronilson, eu vou te responder essa pergunta conforme eu falei na semana que vem. Hauer Filho, professor, o margoso, que todo mundo fala, como chega até os pastos? As sementes são levadas pelo vento ou algum tipo? O Hauer, que na frente da minha avó foi refeito o pasto e vira e mexe tem que ir fazer a limpeza. O que acontece? São sementes muito leves que podem ser levadas pelo vento, com certeza. Uma facilidade de adaptação a ambientes e uma consideração alimentação também de pássaros, ou mesmo eu levar de um lugar para o outro através de uma pequena mudar na minha roupa. Então são várias coisas que vão fazendo com que ela possa ser disseminada ao longo do tempo. Mas basicamente seria isso. Então aqui, ó, nós temos algumas características dos animais. Se você for ver, ó, olha aqui um inchaço que você tem lateralmente, né? Deixa eu só perguntar aqui, porque eu acabei esquecendo de confirmar com vocês. O Wellington, tá aparecendo a imagem para vocês aí? O slide. Então, a gente verificar aí, ó, alguns animais com algumas características. Lógico que esse aqui, né, a gente está no começo do processo, então isso pode agravar e isso vai impedindo então que o animal complete a sua função de respiração e alguns até mesmo como incha o osso, alguns impedem até mesmo do processo de apreensão do alimento. Então isso acaba tornando um pouco drástico. Outra que nós temos aí, né, é a braquiária rusiziensis. Ela também está relacionada com um processo de ser uma mais próxima aí da braquiária decúmbios, porém ela se difere pelo porte e apresentar uma gluma maior, distante do resto da espigueta. Quando a gente olha, por exemplo, aqui na espigueta, mesmo que essa foto aqui ela esteja embaçada, essas fotos aqui, às vezes a imagem não esteja com uma qualidade tão boa, a gente verifica que aqui a gente tem um volume maior. A gente consegue ver ela como se fosse uma planta, uma inflorescência maior. Que característica que dá isso? Então, sinceramente, a característica seria essa presença dessas glabas ou desses pelos em maior quantidade presente ali, né, na espigueta. Essa espécie
Essa espécie emana um odor peculiar, semelhante a um outro capim, que é o capim gordura. Então, quando você retira, né, alguma folha, ou você retira o próprio fruto, você sente um cheiro peculiar, né, que está muito ligado especificamente a essa planta. É uma espécie perene, subereta. O que significa subereta? Ela é perpendicular, mas ela pode ter uma inclinação, com 1 metro a 1,5 metro de altura, decumbente, que seja um crescimento, ela possui, né, essa conformação, possui rizomas e tubérculos arredondados com até 15 milímetros de diâmetro, onde ela guarda então as suas reservas nutritivas, para que posteriormente ela possa vir a levar isso para as suas frutos. Então aqui ela pode chegar até 1,5 metro. Aqui então a gente possui, né, esses pequenos rizomas, pontuações onde ela guarda suas reservas, e que ela pode então, né, de uma certa forma, ir para um processo de crescimento e perfilhamento. Quando a gente chega aqui nessa parte da inflorescência, ela possui essa característica aqui. As folhas são também lineares e lanceoladas. Aqui no final elas podem ter uma forma de lanço, né? Mas olha que quando eu falo para vocês que é paralelo, né, uma nervura central paralela, seria isso aqui, ela é paralela ao eixo central aqui da planta, da folha. Verde, e tem uma condição também de poder ser amareladas, um verde mais claro, digamos assim. Então, como a gente pode perceber aqui, ó, ela tem essas tonalidades mais amareladinha aqui, comparado com outras que acabam sendo mais verdes do que ela. A inflorescência está formada por 3 ou 6 racemos, no caso nós temos 1, 2, 3 e 4. Espiguetas pilosas na parte apical e biseriadas ao longo da rax. Então aqui a gente tem, ó, uma grande quantidade aqui, né, de pelos nessa parte apical, por isso que a gente dá aquele processo de volume mais íntegro. E aqui, na rax, a gente tem essa conformação aqui, uma biseriada. No lugar de a gente ver uma coisa reta, a gente tem 1, 2, né, como se a gente pudesse ter quase que 2 plantas ocupando o mesmo lugar. 2 espiguetas ocupando o mesmo lugar. A propagação dela é tanto por semente como vegetativa, por parte da planta que apresenta raízes. Então, como a gente verificou aqui nessa imagem, ela pode então se propagar aqui vegetativamente. O florescimento é muitas vezes abundante, mas as produções de semente viáveis é relativamente baixa, atingindo 100 quilos por hectare. Então, apesar de tem que ter uma característica de parecer ela mais volumosa, então, digamos assim, ela é uma planta que possui uma característica de ter mais sementes do que outras. Então, quanto mais sementes você ter, mais nutrientes você vai ter uma necessidade. Então, o que a planta subentende? Que em determinados momentos, mesmo que ela tenha, é diferente de nós humanos. Se a gente tem, por exemplo, 3 filhos, nós vamos querer que os 3 filhos eles sobrevivam bem, e a gente distribui igualmente do que a gente tem para os 3 filhos, para que dê, né, certinho. A planta, ela não entende sobre isso. Ela entende que se ela conseguir gerar um descendente, ou algo que possa gerar um descendente fértil, ela vai investir naquele lá. Ela pode perder os outros 2, mas ela vai ficar com pelo menos aquele 1, porque ela vai ter certeza que com aquele 1 ela vai conseguir. Então, por isso que você tem aí, apesar de um grande número de sementes, você tem sementes menos viáveis, porque ela acaba investindo mais em umas do que em outras. Então, você acaba perdendo. Então, a gente tem aí outras, né? Deixa eu só lembrar aqui. Deixa eu mostrar aqui uma questão que eu quero ver se eu coloquei aqui. Não coloquei. Aqui dentro a gente tem outras, né, características da braquiária decumbens, que também é outro dentro do gênero das braquiárias, né, uma outra cultivar. Deixa eu só ver aqui quanto nos outros. Tem mais uns minutinhos. Mas eu vou pular essa parte aqui para a gente falar sobre esse processo aqui da fotossensibilização, que eu falei para vocês que era uma questão lá da doença. Então, a braquiária ela vai ter 2 problemas. Um dos problemas é ocasionado pelo processo do inchaço, né? Isso numa espécie específica, os zienses. E aqui, o
processo de fotossensibilização que está dentro da Brocchiaria decumbens. Quando eu falei para vocês lá. Então, dentro da Brocchiaria decumbens, nós temos aí dois tipos de variedade de cultivares, desculpa, mais assim popularmente estabelecidos, que é aqui o Ipeã, que tem, né, essa inflorescência 1, 2, 3, 4, com a folha também com baixa, tem aqui o processo de você ter as pilosidades, mas a altura chega ali em torno de 50 centímetros. Já a basilic, ela tem uma quantidade de fluorescência maior, de 1 a 5 racemos e pequenos rizomas, né, e mais pilosas. E a propagação são por semente, porém essas sementes elas têm baixa germinação, né, devido aí você ter uma cariópse, que é a parte externa, a casquinha mais resistente, e por isso você precisa de uma escarificação, que é uma forma de você poder danificar essas sementes para que a água possa entrar, porque a germinação só acontece com presença de água. E aí ela tem esse problema aqui, que é a fotossensibilização. Esporos de fungos, fungo Phytomyces, na presença de umidade, se desenvolve e torna potenciais agentes de problemas hepáticos em bovinos e ovinos. Os animais passam a sofrer de fotossensibilização. O fungo é responsável pela produção da micotoxina. A micotoxina é uma eliminação desse fungo, né, um metabólico produzido por esse fungo, que quando ingerido provoca lesões nos ductos biliares, prejudicando o fluxo de sangue, né, na bile, indispensável para o processo digestivo. Todo mundo sabe que todo animal, todo não. Os animais eles possuem uma bile, nós temos uma bile, que é aquele processo dentro do fígado lá, que ajuda no processo digestivo, daquele gosto amargo, aquelas coisas todas. Então a gente já sabe mais ou menos isso. Quem mata aquelas aves sabe que lá tem todo mundo fala, bile. Então ela acaba fazendo isso. Então essa micotoxina, ela aliada a esse processo, ela causa uma dermatite, que provoca lesões cutâneas, ou seja, na pele, que são semelhantes a queimaduras, especialmente em algumas pontas, orelhas, flanco, base da cauda e região dos glúteos ali do animal, mas na parte traseira. Com a impossibilidade de ser eliminado junto com a bile, o metabolismo criado ali, né, pelo pigmento que está presente dentro da clorofila, que é responsável pelo processo fotossintético, ele recebe luz solar, ele reage fotoquimicamente e libera algumas substâncias que são nocivas à pele. Então, por isso é o nome da doença. Então, qual vai ser as consequências nos animais? Vai ser isso daqui. Olha aqui nos olhos, nas orelhas. São queimaduras mesmo, que são ocasionadas, então, pelo fungo que vai estar presente ao se alimentar, além de ter problema lá no processinho da bile, vai ter, então, essas características de sensibilização e de doença, né, na pele do animal. Ou seja, vai quebrar meio que a proteção que esse animal tem aos raios UV. Então, vai danificar devido aí ao processo fotossintético. Então, existem aí umas práticas de manejo, né, que podem ser utilizadas principalmente para evitar que o animal, que haja na planta, né, uma exploração desse fungo e, consequentemente, o animal ele possa vir a se alimentar. O controle seria na prática do manejo dos animais nas pastagens, visando a manutenção do porte baixo das forrageiras, abaixo de 40 centímetros de altura, sempre. Quando a entrada, isso aqui na questão de saída desses animais, né, então a gente tem que deixar sempre abaixo de 40 centímetros, e impedir assim, o florescimento e o sombreamento, que acaba, né, fazendo com que haja tecido senescente, tecido morto. As folhas vão ficando mais velhas e acabam acumulando ali na planta. Então você evita isso daí e, consequentemente, você vai evitar a presença desse fungo que vai fazer este processo, que pode causar isso daí. Tratamento seria, então, proteger os animais com resistência solar, né, mantendo esses animais em áreas bem sombreadas, um tratamento dessas lesões, né, com pomadas, e uso de protetores também hepáticos. E aí, nessa daqui eu não vou deixar para falar semana que vem, porque o nosso horário aqui de gravação já deu. Vou aqui parar de compartilhar com vocês.
tá bom? E vou parar também a gravação e vou passar o processo de chamada para vocês não me chamarem de chato. Ok?